Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos sequência nas nossas aulas, lições de Escola Bíblica Dominical. Lição hoje de número 8, Missionários Fazedores de Tenda. Estudaremos a aula extra, aula de reforço, de acordo com os nossos tópicos a seguir e também de acordo com texto bíblico de Atos 18 e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Veja o nosso comentário a partir da leitura da lição que já foi estudada por todos vocês. Eu já li várias vezes e nós vamos agora estudar o comentário. O obreiro é digno do seu salário. Isso é bíblico. Isto é legal, está de acordo com a lei, é legítimo. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era tirado partes para o sacerdote, para a alimentação do sacerdote. E aquele que trabalha no altar, ele deve também comer do altar. Então, Paulo vai ensinar que aquele que anuncia o evangelho, viva do evangelho. Aqui não é exploração, mas a parte básica do cotidiano, a oração do Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. O cristão fiel sabe que o obreiro é digno de seu salário, mas também ele sabe considerar quando e onde pode exigir os seus direitos biblicamente. Paulo diz, eu prefiro trabalhar, porém, embora tenham direito de ser ajudado na obra. Aqui ele abria mão do direito de ser ajudado pelos irmãos, embora em muitas ocasiões ele tenha sido ajudado. Mas ele preferia comer do seu próprio suor. E as contribuições ajudariam a outros que estivessem necessitados. O cristão fiel, ele sabe que o direito de comer é para aqueles que cumprem o seu trabalho. Paulo já dizia isso com uma ordem. Todo aquele que não quer trabalhar, também não coma. Nessa base, também Paulo ordenou. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor Jesus aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui está falando do básico. Amém? Aqui não tem nada como esses mercantilística de hoje, que ajunta os seus tesouros nos armazéns. Paulo renunciou a esse direito cristão, o básico. Veja novamente, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele dizendo, pois se eu prego o evangelho, não tenho que me gloriar-se, porque é uma necessidade que sobre mim é imposta. Mesmo sabendo que poderia viver do evangelho, ele renuncia exatamente para ele mesmo essa prática da beneficência. Ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quer dizer que a pregação do evangelho para Paulo não estava associado a receber, mas a dar. Evangelismo e missões, a pregação e o discipulado foi instituído por Jesus à igreja como a maior instituição. A missão é a maior instituição da igreja. Como chegou o evangelho até a mim? Se não foi por alguém pregando, evangelizando, ensinando, falando de Jesus. Esta é a tarefa principal da igreja. Ordem fundamental de Cristo, ide e pregai. Cada pessoa ganha para Cristo é o resultado da obediência, da comissão, da grande comissão que Jesus deu à igreja, manifestada com a ordem do Cristo, rede vivo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Porém, quem não crer
será condenado. Agora veja a parte do crer e a parte do batizar. Certo? Número 1 e número 2. Isto é visto dentro, veja, tabernáculo de Moisés, onde nós temos a primeira parte, o altar de holocausto, chamado de altar de sacrifício, certo? E a bacia de cobre. A bacia de cobre é o segundo elemento. O altar de holocausto, altar de sacrifício, é o primeiro elemento. O primeiro elemento é a morte de Cristo. E o segundo elemento é o batismo nas águas, já que trata-se da pia de cobre. Então veja aqui o que Jesus ensinou. Ide ensinando as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui mostra claramente que a salvação vem pelo altar. Cristo. Sem Cristo não há salvação. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados. E nesta bacia de cobre representa o nosso discipulado. Eu aceitei a Jesus aqui e sou discipulado aqui. Amém? Nada nos impede de descer as águas. Lembra do etíope? Que falou, Filipe falou para ele a respeito de Isaías, que falava de Cristo, e nada impediu aquele homem ser batizado. Então é visto aqui nas duas peças desse lugarzinho aqui, chamado átrio. A primeira peça, altar de holocausto, né, a gente chama, mas é de sacrifício. O do holocausto eram umas pedras que tinha lá fora, né? Então aqui representava o holocausto, que era queimado 100% da carne do animal, e aqui era queimado em partes, e partes ia para o sacerdote. Ok? Então veja que a primeira parte, quando entramos no tabernáculo de Moisés, nós temos o sacrifício. Cristo morrendo na cruz. Depois nós temos a bacia, que é o nosso discipulado. Amém? Símbolos de fazer discípulos pregando a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Diz que Paulo, de boa vontade, investia e também se desgastava-se em favor dos seus irmãos na fé. Ainda que, quanto mais abundantemente se desgastava em amor, era menos amado. Então, quanto mais amor ele doava, menos amor recebia. Então, Paulo sabia que o amor tinha que ser sacrificial, incondicional, sem ter nada em troca. O amor sem interesse, o amor sem devolução. O amor que espera, suporta e tudo crê. Paulo sabia que aquele que nos aplaude também pode nos atirar pedras. Aquelas mesmas mãos que bate palma também vai lançar pedra. E aquele que vive do público é julgado pelo público. Mesmo que o trabalho do missionário seja em benefício, não será reconhecido por todos. Quanto mais o missionário ama, menos serás amado pelo povo. Nem Paulo, nem aqueles que ele enviou foram amados como deviam ser amados. Então, quando Paulo enviou alguns e outros foram junto com ele, não se tornaram carga para os outros irmãos. A seara do Senhor não precisa de obreiros que venham ser como Geazi, o obreiro explorador. Paulo nos faz lembrar de Geazi, depois da maravilhosa cura de Naamã, quando este jovem, sem autorização, o Geazi, veio pedir em nome de Eliseu o ouro indevido nas posses do general. E segundo o discernimento do profeta, não pertencia a Geazi. O jovem Geazi tinha costume de explorar. Ele não seguia a mesma pisada do seu profeta, o profeta Eliseu. No geral,
Paulo reconhece o sustento do obreiro na obra de Deus, embora ele abrisse mão desse direito. Veja aí Gálatas capítulo 6, versículo 6. Diz que os novos convertidos devem aprender pela palavra a compartilhar de todos os seus bens com aquele que nos instrui. Paulo está tratando de ensinar os discípulos a justiça, a parte da generosidade, da gratidão, de ser grato. Em Romanos, ele ensina que aquele que recebe bem espiritual deve também agradecê-lo com suas contribuições. Isso é mandamento bíblico. Aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. Isso é um mandamento bíblico. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Todos que ajudam na obra do Senhor, com as suas contribuições, têm galardão. Entendeu? Indiretamente ele será recompensado, porque a sua contribuição está junto com um pregador, está junto com o missionário, está junto com o ensinador. A viúva de Sarepta recebeu Elias na qualidade de profeta. Veja aqui, neste episódio de viúva e profeta, Paulo vai escrever Romanos 15, 27. Viu? Veja muito bem esta situação. A questão de se considerar como devedor. Leia Romanos 15, 27. Eles assim procederam porque também lhes pareceu bem, porque se considerava seus devedores. Porque se os gentios têm sido feito partícipe dos seus bens espirituais, por meio do Espírito Santo, creem que devem servir-lhes com seus bens materiais. Por isso que nós temos a oferta na igreja. Por isso que o sacerdote recebia a parte do sacrifício, o seu pedaço. Lembra das ofertas de primícia? Tirava-se uma parte para o sacerdote e uma parte ia para o altar. Então, Jesus disse, eu cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus, ele compartilha com os bens dos irmãos, juntamente com aquele que instrui. O segredo aqui era bens espirituais se paga generosamente em amor com bens materiais. Isto é, com contribuições voluntárias de coração. Os gentios querem enviar generosamente os bens materiais aos irmãos de Jerusalém pela função de ser o centro de envio missionário. A viúva de Sarepta contribuiu antecipado com Elias, o profeta, que lhes ministrou os bens espirituais, a ressurreição de seu querido filho e a prosperidade da casa, do azeite e da farinha. Pedro disse a Jesus que os cobradores estavam à porta. Jesus lhe antecipou dizendo que era filho de Davi e os filhos de Davi não pagavam imposto em Israel. Mas para ajudá-lo, disse o seguinte: Pedro, toma o anzol e vai ao primeiro peixe que vier. Toma da sua boca um estáter e paga primeiro para mim, por mim. Veja que o profeta Elias falou a mesma coisa. Faz primeiro um bocado, um pedaço de pão, um pão para mim. Depois para ti. Aí Jesus disse, depois paga também para ti. Quando Elias disse à viúva, prepara-me um bolo primeiro para mim, era a contribuição antecipada dos bens espirituais que havia de chegar. Ressurreição e prosperidade, que a viúva havia de receber. Lembra do caso de Saul? Quando ele procurava as jumentas do seu pai, o que foi que aconteceu? Ele deu uma oferta ao profeta. Ele recebeu um bem espiritual que era o conhecimento sobrenatural da localização das mulas do seu pai. E sabendo sobre esta questão dos bens materiais, abençoando os que têm bens espirituais, era costume em Israel servir com bens materiais em agradecimento pelos bens espirituais recebidos. Veja 1 Samuel capítulo 9, 7 a 9. Lembra de Naamã?
ele não trouxe um carregamento de bens materiais para o profeta Eliseu? Sabe quem deveria ficar com os bens materiais do Naamã, o general sírio? A menina. Foi ela quem enviou. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 6. E aquele que aprende pela instrução da palavra, compartilha de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mais uma vez, irmão, mandamento do Senhor. Gálatas 6 e 6. E aquele que aprende pela instrução da palavra, compartilhe de todos os seus bens com aquele que o instrui. Filipenses 4 e 18. Porque tenho recebido tudo em abundância. Estou satisfeito, havendo recebido o que de vossa parte me foi enviado. Sacrifício aceito, agradável a Deus, por meio de Epafrodito. Aqui são frutos que são computados no registro celestial, chamado de uma conta. Não ajunta este tesouro na terra, mas ajunta este tesouro no céu. Então, esta conta celestial, não há traça, não há oxidação que chegue. Então, essa forma de retribuir com bens materiais aos que nos abençoa espiritualmente, estas contas materiais são convertidas em espirituais no banco celestial. Aleluia. Paulo abençoa ao destinatário, dizendo o seguinte: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades conforme as suas riquezas em glória, por meio de Jesus Cristo. Paulo havia falado aos filipenses a intenção de compartilhar em dar e receber. O campo missionário sempre clama por ajuda. Até mesmo acontece de vir um anjo e ficar de prontidão e clamar: passa a Macedônia e ajuda-nos. Lembra-te de Paulo, que teve a visão do macedônico? O cuidado missionário é avivado através do grande gozo em Jesus Cristo. Quando é que nós temos o cuidado missionário? É quando nós deixamos que uma alegria envolva o nosso coração, juntamente com os irmãos, a respeito do assunto. Pregue sobre missões, fale sobre missões, a igreja será avivada. Outro exemplo de avivamento, através de Lídia e do carcereiro de Filipos. As necessidades de Paulo foram supridas. Lídia imediatamente convidou a Paulo e a seus companheiros que se hospedassem na sua casa. A casa de Lídia era uma verdadeira casa-comércio. Esta foi a primeira a oferecer a sua casa para servir a obra de Deus, isto na Europa. Paulo tinha uma amiga-mãe. Foi dali que Lídia começou a ser uma provedora para a obra missionária de Paulo. De suas mãos saíram muitas ofertas que ajudaram a suprir a obra missionária empreendedora de Paulo. Por esta razão, Paulo sempre marca nas cartas, com louvor, as obras e boas obras feitas pelas servas de Deus, as mulheres, entre elas Priscila, Cloe de Coríntio, Febe de Cencreia, Apia, mulher de Filemon, as filhas de Filipe, de Cesareia, e todas as viúvas no tempo histórico que existe a igreja até hoje. Assim são feitas contribuições para os que lideram, ensinam, pregam o evangelho de Deus. Amém? A paz de nosso Senhor a todos, e muito obrigado a todos vocês por este tão grande empreendimento que nós estamos anunciando a palavra de Deus em todos os lugares por meio da mídia social que é o YouTube. A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.